O nosso quinto podcast, e como diz o meu amigo Dick, me orienta aqui, meu diretor, né? Meus web telespectadores... Web espectadores. Não é telespectadores, senão seria de televisão. Web espectadores. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos que estão nos prestigiando, pedindo sempre, por favor, se inscreva aí, que quanto mais inscritos nós tivermos, mais valoriza tal. E felizmente vem caminhando muito bem, tenho recebido informações, até algumas críticas algumas vezes, que eu acho legal, aceito. Como eu sou caipira, eu digo, pode mandar palpite, quer dizer, sugestão, manda aí pra gente, que nós vamos estar sempre atentos e procurando atendê-los naquilo que for possível. Como eu coloquei no início, e sempre vou repetir cada vez que eu iniciar o podcast, a minha ideia foi colocar um PET e um assunto geral que pode servir tanto para PET como para outras empresas. E assim a gente vem fazendo e parece que está dando certo, felizmente. Inclusive, na próxima semana, infelizmente por agenda de uma das pessoas, vou ter que fazer uma substituição, mas eu vou ter aqui uma pessoa que tem ele é franqueado para comidas naturais para PET, junto com uma pessoa daqui da Baixada que vai estar presente também, isso pro dia 18, né? E eu já tenho um monte de coisa engatilhada que você tenho certeza que vão ficar satisfeitos. Falei com um amigo, modéstia inclusa, como dizia um amigo meu, não é modéstia à parte, falei com um amigo em Paris ontem, ele é brasileiro, está lá, ele faz adestramento e ele tem um trabalho muito legal que ele está fazendo, que eu já vou adiantar isso acho que vai ser um sucesso grande. Ele tem um trabalho lá que chama Catapet. Você perde um animalzinho, ele põe os cães dele atrás, com faro e tal, para localizar o animalzinho. Então é muito legal. Então, voltando só para dizer o seguinte, se inscrevam aí que ajuda. Muito bom. O entrevistado de hoje, além de ser meu amigo, é um profissional muito competente. Hoje nós vamos entrevistar o professor Antônio Sá, com quem eu tive o prazer de trabalhar por algum tempo, ainda quando eu estava em atividade dando aula, mas ele está em bastante atividade, porque ele é bem mocinho perto de mim, né? E eu vou entrevistar o Antônio Sá, que vocês vão gostar muito, eu tenho certeza absoluta, pelo grande conhecimento que ele tem da área dele, de um monte de áreas. É um cara viajado, vai para todo lado, enfia a cara naquilo tudo que precisa, é dinâmico, enfim, é um excelente profissional. O professor Antônio Sá, ele é fundador da AMIT. É AMIT mesmo, acho que a pronúncia está certa. Esse é o Sá. Tá, né? Ele vai falar já. E o que é a AMIT? É uma empresa de tecnologia dedicada ao desenvolvimento e gestão de marcas próprias. Eu tenho lembrança de marcas próprias na área de supermercado, se me permite fazer um pequeno comentário, Sá. Dos supermercados, o primeiro que começou na época com marcas próprias, estou falando isso talvez há
40, 50 anos atrás, 40 anos atrás, foi o Morita, que hoje nem tem mais, foi vendida a rede Morita, que começou a fazer. Aí os outros foram de supermercado fazendo as suas marcas próprias e tal, que eu acho que realmente é uma identificação, um posicionamento que as empresas tomam e que marca a presença delas no mercado. E além de ser o sócio fundador dessa empresa, da Amit, o CEO, né, que agora é chique falar, né? O CEO, ele é palestrante e professor de varejo nas principais escolas do país. O que a gente fala em principais escolas? Fundação Getúlio Vargas, SGV. Ele é palestrante na FIA, Fundação Instituto de Administração, dando aula lá na FIA, além de palestrante. Ele na Inova Business School também, na Sampo School, né? Na USP, Universidade de São Paulo, que não precisa falar nenhuma referência dessa instituição, e trabalhou também na FAAP, onde eu tive o prazer de trabalhar com ele. Então, o professor Antônio Sá hoje vai estar conosco aqui. Eu estou chamando o professor porque ainda é pouco de fazer essa referência a ele. Ele merece muito mais do que isso tudo que eu estou dizendo, né? Então, de cara, Sá, eu vou pedir que você faça a sua apresentação e depois vou fazer pergunta aí e vamos tocando nesse bate-bola e tal. Então, por favor, seja bem-vindo e muito obrigado mais uma vez da sua presença. Só o teu microfone acho que não está pegando. Um minutinho que vai voltar. Vê aí. E eu que fechei aqui, viu? Ah, legal. Tá tudo certo aí. Mas grande mestre José Sérgio, que prazer estar com você aqui. É uma referência, né? É um mestre, sempre com muito conteúdo e com esse bom humor contagiante aí. Então, que prazer estar aqui com você. Você já me apresentou, tá? Eu tinha que falar aí, você falou melhor do que eu falaria. Então, tá tudo certo. Quem sou eu, Sá? Quando eu me refiro a ele, só para os que não sabem, esse que é o único cara que o trata dessa maneira e, aliás, eu falo com muito carinho pelo que ele é. Quando eu digo meu amigo belenense, ele já sabe, é o Zé Sérgio que está falando comigo, que ele é de Belém do Pará. Ok. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para você, que você vai deitar e rolar e dar um samba aí para nós, o que é marca própria, na verdade? Boa. Aqui a gente está fazendo uma referência àqueles itens, aqueles produtos que tem a marca, cujo dono é o próprio a farmácia, o supermercado, a pet shop, né? Eles são donos, então não é a marca da indústria. Quem passa a ser o dono é o próprio varejista que vai lá no NPI, registra sua marca. Ela pode ter o nome da rede, como tem Pets, né? Tem o produto Pets, ou pode criar um nome fantasia. E a gente ouve falar muito, aquela marca é exclusiva. Toda marca própria é exclusiva, né? Mas nem toda marca exclusiva é própria, né? Às vezes você pode ter um fornecedor e no Brasil ou na tua região eles têm uma exclusividade de venda, né? Faz o contrato com você, permite só você trabalhar aquela marca, ela não é sua, ela não é própria, mas ela é exclusiva, tá? Então, é isso, ou seja, o varejo resolve fazer um pouco ou muito do papel da indústria, que é gerir marca, tá, Zé Sérgio? Esse é o fenômeno depois a gente vai falar por quê, né? Mas esse é o fenômeno que é muito forte no mundo todo, aqui no Brasil crescendo bastante, de varejo ter suas próprias marcas. Sá, eu acho que, como você manja muito de varejo, eu uso sempre, falo bastante sobre essa questão de varejo, que as poucas pessoas, alguns não dão importância, mas quando eu falo, por exemplo, do pessoal de merchandising, que está tratando, expondo o produto, colocando, o varejo e o vendedor é a última etapa de um produto, do varejo. Quer dizer, ele vem lá atrás, desenvolve seu produto, o marketing faz, papapá. Quando chega no varejo, se não vender, não vingou. Eu digo, você pode criar o melhor produto. E como é que a gente dizia, eu sempre disse, eu implantei esse produto. Houve recompra? Não houve. Então você não implantou, porque só implanta quando tem recompra. E assim eu acho o varejo. Como o varejo é a última etapa de um produto. Então, essa marca que você disse que o varejista acaba
firmando a marca do fabricante, que eu tenho, às vezes não é próprio, mas ele é concessionário para isso, se é que eu posso usar essa expressão. Ele tem a concessão numa determinada área de ter aquela marca. Pode ser que numa outra, outro não tenha e assim por diante. Isso é que é a questão da marca própria. Eu acho muito legal essa história, mas precisa valorizar o varejo, né? E digo sempre, o varejo é a última etapa de um produto. Por isso que eu, quando treinei muita gente, vendedor de varejo, dizia o seguinte: tenha muita responsabilidade naquilo que você está fazendo, porque toda a imagem de um produto pode morrer na tua mão se você não tiver um trabalho de bom desempenho. Porque às vezes o cara faz um sacrifício danado, cria, desenvolve propaganda e tal, aí você olha para o vendedor e pergunta, às vezes uma expressão corporal dele, se me permite, já perde o produto. Você recomenda esse produto? Se ele fizer assim, fez assim, já tem dúvida, meu amigo, desculpe. O corpo fala, né, professor? É aquilo lá. Legal? E no mundo todo, como é que está essa evolução, sabe? De marcas? Você que andou bastante. Aliás, os meninos aqui se animaram outro dia que você estava no mundo árabe. Sempre que eu fazia referência que você vinha falar, eles, os jovens, os diretores aqui, diziam, é aquele que está lá no céu. Eu falei, calma, ele vai voltar, foi para a China, daqui a pouco ele está aí. Então, por favor, conta como é que está essa evolução de marcas próprias no mundo. Não, olha, eu tenho me impressionado ainda, tá? Agora, o berço a marca própria é muito mais antiga do que a gente imagina, tá? Tem marca própria lá na Europa de 200 anos e alguém já deve ter tido marcas próprias antes aí, há algumas centenas a mais. Então é difícil precisar, mas no mundo moderno, vamos dizer assim, tem as lojas de departamentos europeias. Só para você ter uma ideia, né? Como está no mundo. E eu acabei de fazer uma imersão agora com alguns executivos empresários do Brasil, no berço, que é lá na Europa. Fomos à maior feira de marcas próprias, que acontece em Amsterdã. Visitamos o maior varejista inglês lá em Londres. A gente teve uma aula lá. E tudo que eu vi lá me impressionou ainda mais, tá, professor? O que nós vimos? Primeiro, você conversa com o europeu, você fala assim, você consome marca própria? Ele não vai entender a sua pergunta. Porque o avô dele já consumiu um monte, entendeu? Como assim? Isso aí faz parte do nosso dia a dia. Né? Isso aí compra. Você tem uma ideia, tem 3 países na Europa, que é Inglaterra, Suíça e Espanha, em que a metade do volume do que se vende naqueles países são marcas próprias. A metade. Olha aí, que fantástico. E esse número, ele vem crescendo, lá que já é muito maduro, ele continua crescendo ano sobre ano. Cresce muito forte, Estados Unidos, a média global está por volta de 23%, Estados Unidos 22% de participação, tá? A Europa para mais de 30%, e a América Latina por volta de 8%, 8,1% para ser mais exato. Tá? Só que todos os países estão crescendo. Aqui na América Latina, o Brasil segue crescendo. Então, impressiona, é uma tendência, não é moda, né? E tem motivos importantes que fazem com que os varejistas decidam ter suas próprias marcas. Eu acho muito bacana você ter colocado isso aliás, só de saber da sua carreira, o que você tem desenvolvido, o que você cresceu, acho que justifica tudo isso. Você trabalhou em organizações que eu sei, me lembro ainda, de varejo grande, da área de alimentos, essa coisa. Walmart, legal. A gente não diz a empresa, mas você pode falar. Pão de Açúcar, Walmart, eu me lembro quando você trabalhou em tudo isso, e depois você saiu e foi montar a sua empresa para cuidar de marcas próprias. Quer dizer, isso é muito importante. E eu vou fazer um comentário, não sei se algum dia falei isso com você em papos informais. Essa mentalidade da marca própria para os outros países é comum, como você falou. Eu trabalhei em multinacional americana. E na época, quando eu saí de uma divisão de frango, que eu entrei para ser o gerente da divisão de frango, eu passei para pet food, para alimento para cães e outros animais, e a gente fabricava uma outra ração para uma outra empresa. E aquilo não entrava na minha cabeça. Eu falei, pera um pouquinho. A Cargill, nós temos a nossa marca. Ela está fazendo um produto semelhante, tinha um outro designer, quer dizer assim, não era igual, é claro. Mas ele fazia isso para uma outra multinacional. E aquilo não entrava na minha cabeça. Eu estou sendo sincero, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque com o tempo me ensinou.
Pô, como é que eu vou fazer produto para o concorrente? É normal, muitas empresas fazem, porque você tem confiança nos teus produtos, na tua marca e fabrica para o concorrente. E uma coisa que, aliás, nós marqueteiros que somos também, queira ou não, né? Isso foi um francês que me ensinou, ele estava na Espanha, François Ponson, foi diretor comercial aqui da Royal Canin no Brasil. Nós fomos fazer uma convenção, se me permite. Ele me chamou e falou, professor, naquela coisinha do francês, esse nosso convenção vai chamar assim, o serviço é mais importante que o produto. Eu falei, pera um pouquinho. Estudei na gloriosa Escola Superior de Propaganda e Marketing. O cara vem dizer para mim que o serviço é mais importante que o produto. Eu falei, pô, eu não estou entendendo. Ele falou, você tem um produto que o cara vai copiar e vai fazer exatamente igual ou melhor no dia seguinte. E, de repente, não terá o mesmo desempenho se você tiver um serviço melhor nesse que você está trabalhando. E aí vem a história do varejo, do vendedor, da equipe que trabalha, né? Que o serviço realmente é mais... Eu acreditei tanto nisso, Sá, que eu já tenho feito palestras com esse título, que surpreende muita gente. O serviço é mais importante que o produto. Escrevi alguma coisa sobre isso também para revistas e tudo mais, porque realmente... As marcas próprias que você falou, eles podem estar nesses países da Europa, como você falou, e se eu errar em alguma coisa, me corrija. Tem uma marca que o fabricante dá para um varejo numa determinada área, a rede de varejo, e o cara trabalha melhor do que essa mesma marca numa outra região, porque o serviço dele é melhor lá e não é tão bom aqui. É isso mesmo? É isso mesmo. É. O serviço... vamos lá. Hoje em dia, esse é até o motivo de você ter marca própria, porque traz uma diferenciação. Porque o produto daquela marca super conhecida que está na TV, todo mundo tem. Mas uma marca própria e um serviço, isso é só seu. Tá? Então, é do serviço que você diferencia e é numa marca própria que você traz diferenciação também. A gente vê pela área farmacêutica, né, que eu acompanho bastante. Tem surgido empresas nacionais aí, crescendo muito, com suas marcas próprias, né, e tendo um serviço muito grande, fazendo concorrência para as multinacionais que estavam aí, e vendendo, e o produto desenvolvendo e crescendo. Tem um monte de exemplos que a gente acha que pode buscar, né? A indústria farmacêutica acho que é um bom exemplo disso, né? É um bom exemplo, a parte, todas aquelas que servem às grandes farmácias. Eu tenho muitos amigos nas indústrias, eles brincando, às vezes ele me manda até tirando a nome das indústrias e das marcas, para olha só, minha venda está caindo por tua curva, porque vocês estão fazendo marca própria aí das farmácias e cresce muito em algumas categorias. Categorias que você não imaginava, que estão crescendo demais, em fraldas, em soro fisiológico, vitaminas e muito mais. Isso está tendo, isso naturalmente. Para você ver metade do volume numa indústria, num país como Espanha, é marca própria, alguém perdeu. Né? As outras marcas não estão vendendo o que vendiam antes. Né? Eu acho que as redes de farmácia têm um bom exemplo para isso e bastante representatividade nessa questão. Porque, como você falou, e a gente vai conversando e vai clareando a coisa. Uma rede pode ter a concessão de uma determinada marca, a outra rede não tem para trabalhar. Não é isso que acontece? A marca própria dá esse privilégio de você dar para quem melhor trabalha. E aí vem aquilo, para quem está desempenhando o melhor serviço. E aí é que o serviço vai pesar. Legal. Então, no mundo nem se discute, é o que você falou, se falar o pessoal estranha, porque o avô do cara já mexia com marcas próprias. Achei muito bom isso daí. Agora, quando você falando disso aí, quais são os setores, na verdade, que estão melhor se desenvolvendo no varejo e cujos setores estão usando mais marcas próprias? Quais setores de varejo que estão tendo marca? Ótima pergunta. Quais são aqueles que já avançaram muito no Brasil que a gente consegue ver? Primeiro, o vestuário. Né? Primeiro? Vestuário. Então, vestuário. Você vai numa Renner, vai numa Zara, C&A, é praticamente tudo marca própria. Você não achar um produto de marca própria. Eles têm designers, eles desenvolvem os produtos com as indústrias, tal. Então, isso é o core deles. Né? Agora, o supermercado já vem fazendo há muito tempo, continua crescendo bem, mas a farmácia avançou muito. Tá? Então, você mesmo comentou aí,
setor de farma cresce num ritmo muito forte. O pet shop ele cresce também, tem as grandes aí, né, que tem mais volume e que vem fazendo um bom trabalho também. Matcom é um outro bom exemplo. Tá? Você tem aí nós mesmos temos bons clientes. Você tem aí uma Tintas MC, talvez você conheça. Tem franquias também, né? Lojas. Tintas. MC, uma franqueadora. Você sabe que eu sou do United States of Mocha, né? Que eu sou dos Estados Unidos da Mocha. A MC começou na Mocha. Você quer saber? A Tintas MC começou na Moca. Um dos fundadores do M é de Manuel, um cara que era lá na Moca, que todo mundo conhece. Ali perto da onde é hoje a Morumbi, a Anhembi Morumbi, naquela Praça Kennedy, a primeira loja deles foi ali. E hoje tem uma rede grande aí, né? Eu já fiz algum trabalhinho. Eu fiz algum trabalhinho na MC. Eu já fiz umas palestrinhas na MC. Legal. E eles fazem um ótimo trabalho, tá? Um trabalho muito interessante. Tem as tintas dele, vários outros itens. Então, o setor de Matcom também cresce bastante. E tem também o de esportes, né? Então, você vê uma Centauro, uma Decathlon. Decathlon é um show, né? Decathlon tem uma participação importante de marcas próprias, ela faz um sourcing global. Então, é um case muito interessante. Você diz da área de academias, essa coisa toda, produtos para isso tudo, né? Que vem crescer. Entendi, de esporte, entendi. Legal. Isso. Muito legal. Quer dizer, esses são setores de varejo que estão se desenvolvendo muito, que você falou. A área qualquer um pode ter. Tá? Uma livraria pode ter. Claro que tem uma questão de volume, né, para alguém parar e fabricar um produto para você, mas todo mundo pode ter marca própria. Restaurante pode ter, eu tenho visto muito em restaurante. Você vai lá, tem um azeite dele, tem um vinho dele. Interessante. Legal. Você falou aí de livraria, eu me lembro, infelizmente, algumas grandes no Brasil. Eu não sei se a internet tem alguma... vamos dizer, alguma influência nessa coisa, mas você vê fechar livrarias grandes como fechar aí, dói pra gente, né? Que a gente está acostumado com o livro físico, para mim, internet, você nem tanto, mas para mim, quando começou a internet, eu gosto de ler jornal até hoje no papel, né? Eu recebo todo dia pela internet todos os jornais do Brasil, eu tenho um amigo que me manda. Eu recebo tudo, inclusive a Tribuna, que eu estou aqui na Baixada, é o primeiro que eu vejo, que é Jornal da Tribuna, na televisão e tal, mas eu ainda gosto de pegar no papel para ver, quer dizer, eu fui criado dessa maneira. Então é um choque você ver livrarias grandes que estavam fechando. Hoje o recurso aqui, qualquer dúvida que você tem, você entra na internet, o Dr. Google te responde, né? O professor Google, o senhor Google responde tudo, né? Tá certo? Mas enfim, tem outras livrarias boas vindo aí também, né? Sem dúvida. E alguns que estão insistindo, como você disse, nas livrarias para elas continuarem aí, ela principalmente com marcas próprias, né? É curioso, porque elas têm eu diria assim, uma linha especial de comportamento, de publicar coisas naquele sentido que elas querem e tudo mais, e acaba levando vantagem, né? Legal. Ainda nessa situação, quais os segmentos nós já falamos, mas vamos repetir mais um pouquinho, quais os segmentos que mais usam marca própria? Eu posso até mudar um pouco a pergunta, se me permite? Pode. Eu estou uma coisa super relevante. Eu falei tanto que está crescendo e tal, mas por quê? Né? Por que o varejo está resolvendo fazer marca própria? Se essa é uma atividade da indústria, né? Então, se me permitir, eu vou fazer uma pergunta retórica aqui. Pois não, claro. Vamos lá. Eu acho que um ponto importante para a gente reforçar. Tem alguns motivos. Tá? Primeiro, o varejo ele tem uma pressão sobre a margem muito grande. Ele fica espremido ali, o consumidor quer pagar pouco, a indústria quer aumentar o preço, né? Com condições comerciais mais difíceis. Então, essa é a vida do varejo. Né? E, normalmente, é a grande indústria que acaba ficando com margens maiores. Então, a primeira coisa a marca própria para ganhar mais marca. Tá? Então, para aumentar a rentabilidade. As indústrias que fabricam, ela não tem que fazer propaganda na TV, não tem que investir um monte de marketing. Então, ela tem que fabricar, ser eficiente, produtiva. Então, primeiro ponto, ganhar margem. Segundo, fidelizar.
A gente falou um pouco disso, mas você vai lá na Decathlon, vê um produto que só tem lá. Você vai no Carrefour. Eu só compro, por exemplo, tem um sabão líquido de minha roupa que eu compro lá no Carrefour. Pago da marca deles e pago muito. Um excelente produto e pago mais barato. Me acho super inteligente, né, fazendo essa compra. Então, fidelizar clientes que voltam para comprar aquele produto. Terceiro, ele acaba trazendo para o varejo aquela fama de preço baixo. Então, o consumidor acaba dizendo, poxa, eu vou lá naquela loja onde tem aquela marca lá que eu gosto e que ela cuida do meu bolso. Tá? Então, tem uma equação de qualidade com preço muito interessante. E te ajuda também a, de certa forma, negociar melhor com as outras indústrias. Tá? Então, não tenha dúvida. Na hora que uma indústria tinha 60%, 70% do teu share e ela cai a metade disso, ela vai te trazer uma condição especial melhor para continuar vendendo. Tá? Então, esses são os grandes benefícios, tá, Sérgio, de marca própria. Agora, você está falando de marca e tal. Tem algumas indústrias que não permitem que usem a marca dela, só ela pode usar, né? Acho que podemos dar um exemplo, que é no mundo. Eu sempre digo, quando a Nestlé, quando aparecia com qualquer produto, ela nunca entrou para ser segundo lugar. A Nestlé sempre entrou com qualquer produto que ela entrasse, ela entrava para ser o primeiro daquele. É isso mesmo, a Nestlé. E eu nunca vi ninguém ter um produto fabricado pela Nestlé e o cara dizer fabricado pela Nestlé. Jamais, porque a marca é dela e ela não abre mão disso. Mas você sabe que já existe, principalmente na Europa e também nos Estados Unidos, algumas indústrias grandes como essa, que estão fabricando para terceiros, tá? Para varejistas. Para Já, varejista, né? porque quando você fala de um Walmart nos Estados Unidos, é um gigante. Então, tem uma hora que eles começam a fazer algumas É, concessões para não perder market share, tá? Você vê uma 3M no Brasil, ela faz marca própria para um monte de marca. eu sei, É, eu sei. Eu tinha então, amigos, foi diretor da 3M, ou ainda ontem falei com um deles, olha que coincidência, aposentou, trabalhou na 3M também. Eu fornecia 3M com outros produtos, quando eu trabalhei com embalagem plástica há muitos anos. Você falou essa coisa curiosa de que, como o Walmart dos Estados Unidos, que é grande, eles fazem pressão sobre os fabricantes que acabam cedendo e fazer marca própria para eles, porque senão vai parar, né? Agora, uma pergunta também por observação. Essa venda hoje, mais, vamos chamar assim, e-commerce que existe online ou de outro nome que possa dar, ela também contribui para que a marca quando eu peço, eu tenho que pedir, exigir, colocar a marca, o que eu quero e tudo mais. Isso também acho que é uma força grande que o varejo tem sobre as empresas para poder fazer com que eles fabriquem para eles também a marca. É isso? Foi olha, claro na minha pergunta? eu vou tentar ver se eu peguei, tá? O e-commerce também é uma ferramenta, é um canal de venda, né, do varejo, e através dele eu posso impulsionar a venda das minhas marcas próprias Isso da é que eu mesma quis, forma. isso mesmo. É isso que eu quis dizer. Quer dizer, como ele tem Mas, uma força, passou a ter uma força muito grande com essa situação exatamente. que nós tivemos no mundo todo, de as pessoas ficarem mais em casa, o home office, o cara não vai, compra tudo pela internet. O e-commerce, na verdade, ele passou, no meu modo de ver, assim, como você é mestre nisso, ele passou a ter uma influência maior em cima das marcas próprias, porque você vai comprar, você pede lá a marca própria. Eu quero. Está escrito, você quer esse ou aquele? Eu vejo. Quando você entra aqui para comprar, eles pedem para você escolher que Na marca quer e tal. na Amazon Isso. faz muito isso, principalmente nos Estados Unidos, em que ela foi até muito criticada lá, porque ela pode direcionar. Na hora que você coloca no site lá, eu quero comprar tal produto, ela já coloca do lado a marca própria dela com preço mais baixo, entendeu? Ela te dá a Então, opção, mas já aparece o dela em primeiro lugar. você pode comprar o produto que você escolheu que está $10, mas tem esse que está 7 ou 6. Tá Igual. vendo? Legal, isso Que aí. é a própria marca a Amazon tem várias marcas, né? Uma delas é a Amazon Basics, né? Então ela faz Legal. isso.
Eu acho que a gente está tendo uma mudança no mundo todo, né, de comercialização, de modo de fazer, varejo com outro nome, enfim, mas a coisa é bem bacana mesmo. Legal, então, os segmentos que mais usam marcas próprias, ele está bem diversificado hoje. Não dá para você dizer esse é mais ou esse é menos. Você falou de Não, farmacêutico. só, de penetração, hoje, o vestuário é muito mais. Tá? Um dos que mais crescem é o Pharma, em percentual, hoje em dia. Tá? A Pharma já Sim, está com 8% de participação. 8% é muita coisa. Desculpa, é 6%. Isso é muita coisa. Só que o maior setor do varejo é o alimentar. E o alimentar está crescendo bastante também. Então, o volume está no alimentar. Quando você pensa numa indústria porque ela pode vender para 1 quilhão de supermercados, né? Fabricar a marca própria. Então, volume muito grande está no alimentar. voltando, marca de fabricante, eu que trabalhei muito tempo na área com pet food, é curioso que quando eu comecei, você tinha uma peletizada que tinha gente até que dava ração de porco para cachorro, porque era igual a aparência, entortava todo o cachorro e tal. E hoje não, hoje o produto tem uma série de especificações que você abre, pega o saco lá do lado, valor proteico, daquela coisa tal. E, curiosamente, outras marcas de segmento foram surgindo, porque aumentou muito o mercado pet, a gente vai falar disso já já, o número de animais, e que hoje tem a econômica, tem o valor proteico mais baixo, tem a premium, tem a de filhote, tem a de crescimento, tem a de fêmea, tem a de macho, a coisa, e são marcas que vão surgir. E vão surgindo muitas marcas com isso, né? E o varejo aí, legal. Muito bom. Eu perguntei quais eram os segmentos que mais usam, e aí uma curiosidade que eu tenho, até porque esse é muito forte no setor pet, como em outros, mas no setor pet é muito forte. As redes de lojas que nós já falamos, elas vão a cada dia, me parece, a mim me parece nesse momento, que elas vão procurar ter marcas próprias cada vez mais, as redes. Um dos segmentos do mercado pet, um dos intermediários, um dos canais de negociação, são os distribuidores. Tem muito fabricante que não vendem de forma nenhuma para o varejo. Ele tem os seus grandes distribuidores. E já alguns desses distribuidores estão começando a exigir marcas próprias. É isso mesmo? Exatamente. Você tocou num tema super interessante, porque os distribuidores também Assim que eu estão. permita, eu quero dizer, distribuidor e atacadista, que estão muito próximos, né? O distribuidor é exclusivo. O distribuidor, de modo geral, ele é exclusivo. E o atacadista mescla um pouco mais. Mas fala do distribuidor que eu quero ouvir sobre isso. E nem do distribuidor é exclusivo também, né? Tem uns que É têm verdade. pastas, etc. Tem o distribuidor, tem o atacadista, tem o atacarejo, e tem vários fenômenos aí. Todo mundo está acordando com a marca própria, você lembrou muito bem. Por uma razão simples. Para esses distribuidores, eles também estão sentindo a pressão que as indústrias dizendo, poxa, eu vou ter que aumentar aqui e tal, pressionando, né? E aí tem um momento, o distribuidor, ele entendeu que dentro da região que ele atua, ele consegue construir marcas. Então, vários já falaram para mim, poxa, eu aqui na minha região, sei lá, aqui na Bahia, ou aqui em Minas, sei lá onde, eu veio uma marca que não era nada, eu construí essa marca para o cara, eu consegui positivar ela em milhares de lojas. Quando a marca se tornou grande, ele tirou de mim. Ele começou a distribuir sozinho, passou para outra distribuidora. Então, essa é uma reclamação. Ou seja, eles entenderam que eles conseguem construir marca, uma marca que veio do nada. E aí, eles estão fazendo suas próprias marcas. E no setor pet, que você comentou aí, a distribuição é muito importante. Tá? Porque você não tem tantos players grandes que tem diferente do alimentar, diferente do farm, assim, mesmo esses no Brasil, o varejo brasileiro não é consolidado. Né? Quando você olha os nossos vizinhos aqui, Chile, Argentina, Colômbia, às vezes você tem 4, 5 players que fazem 50%, 70% da venda do país. O Brasil não tem nada disso. Né? Ele é muito pulverizado e no setor pet, principalmente. Então, a presença e a importância dos distribuidores é muito grande. E essa turma já entendeu que pode fazer suas marcas. Tá? Dentre as empresas, das quais estão, inclusive, são meus colaboradores aqui,
tem duas aí de impressionantes, sem menosprezar a outra, deixar de lado, mas pelos locais distantes que elas estão. Tem uma empresa aí que, nos logos que as pessoas veem, que é a Casul, ela está em Erechim, no Rio Grande do Sul, e eu tive a oportunidade de estar lá numa convenção. Ela é agro também, não é só pet, ela tem agro também. Até falando com o diretor lá outro dia, eu falei, você tem aí uns 15, 20 mil clientes? Deu uma risadinha, não respondeu bem, mas ele falou, o pet não é muito, mas deve ter uns 10 mil, 12 mil de pet lá, fora o agro, né? E isso é lá no sul. E tem outros grandes no sul também. Tem um outro que consegue em Cascavel, que é grande. Essa que eu falei é a Caçu. Tem em Cascavel, tem uma grande que pega uma parte do Paraná e também um pouquinho até de uma parte de São Paulo, uma parte de Santa Catarina. Essa de Erechim pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. Esse que está em Cascavel, ele tem uma parte no Mato Grosso do Sul também, da mesma empresa. E tem um do Nordeste aqui, que está com a série dele. Aliás, eu tive o prazer de conhecer, está na terra de Chico Anísio, Maranguape. O depósito, a indústria dele, a empresa dele, o depósito, é em Maranguape, a empresa dele. Eu fui a Maranguape, que Chico falava tanto na terra dele, e eu tive em Maranguape, que é encostadinho com Fortaleza. Ele está em 5 estados. E você falou uma coisa que vai voltando na cabeça da gente, não preparamos não, que vai tocando. O cara não diz que comprou a ração de tal empresa, ele diz que dá o nome do distribuidor de quem ele está comprando. A minha ração é de fulano. Ele dá o nome do distribuidor. Então, para o distribuidor, num estalo, passar a ter uma marca própria, é um pulinho. Se a empresa entender que pode fazer um produto no nome dele, ele vai vender até mais, porque ele tem uma representatividade muito grande no varejo, que a indústria, consequentemente, através dele, dá essa representatividade, dá essa força para ele ter essa representatividade. É isso mesmo? Quer ver? Você vê, os 5 estados, o cara está lá no Nordeste, não é brincadeira, pô. Tá? Tem outro grande em João Pessoa, na Recife, que eu conheço, que está lá, está na Paraíba. Eu conheço esses distribuidores todos pelos anos que eu estou no mercado pet. É muito forte, eles têm uma predominância, refere-se ao produto em nome do distribuidor. Eles citam o nome do distribuidor, não falam o nome do produto. E essa turma acordou para o assunto, viu, Sérgio? Eles estão fazendo as suas próprias marcas para fidelizar. Então, vê só, a construção de uma... Não é só vender marca, você está construindo um ativo importante. Sem dúvida. Essa marca... teve uma marca do Pão de Açúcar que ele vendeu para a Nestlé depois. Então, ela tem um equity, ela tem... Quando você vai vender, ela está lá no balanço da empresa, né? Um ativo não tangível que você precifica. Então, o valuation das empresas cresce com isso. Então, é muito importante, tá? E é o que as empresas estão fazendo, os distribuidores estão fazendo. Tá? E nisso tudo, para fazer, que a gente fala em distribuidor e tal, quais são os desafios principais, se é que a gente pode chegar, que é realmente a tua área, que você consegue minimizar, porque eu acho muito bacana quando fala que você não só tem a sua empresa, mas você tem gestão disso junto às empresas, que é muito importante. Porque, desculpe, pelo que eu conheço, eu vou desenvolver uma marca própria, vou ver quais as necessidades que eu tenho para registrar, fiz aquilo e acabou. Não, você, além de tudo, você tem gestão disso. Você acompanha a empresa, faz toda assistência em cima disso e vai, durante todo o período, não diria, não só até que ela se firme, mas para que ela permaneça numa posição no mercado. É isso mesmo, esse desafio? Fala um pouquinho disso. São muitos, viu? E, assim, isso não porque, assim, nosso papel é dizer que a marca própria, sim, é uma grande oportunidade. Hoje eu estava falando sobre isso com um gestor lá do Espírito Santo, falando exatamente sobre isso. Não é legal, dá mais, todo mundo está fazendo, está crescendo, mas tem seus desafios e eles precisam saber. O primeiro ponto que o varejo... Qual é o papel do varejo para a gente começar a história, né? É comprar e vender e operar a loja. Esse é o papel do varejo. Tá? E atender o cliente. É o que o varejo sabe fazer bem. Na hora que você resolve ter sua própria marca, é um outro bicho. A gestão de marca é um negócio que a indústria sabe fazer. E aí o varejo acha que é só chegar ao fornecedor, põe aqui meu rótulo e eu já tenho minha marca própria. Ponto, tá pronto. E isso é só aquela pontinha do iceberg. Tem muita coisa. Imagino.
debaixo do nível né, da água ali, que você precisa conhecer, que é onde os problemas acontecem. Então, do que a gente está falando? Escolher bem um fornecedor que tenha qualidade sistêmica na fábrica, ou seja, que ele consiga garantir a segurança alimentar do pet, da pessoa. Então, segurança, em primeiro lugar. Segundo, sensorialmente, um produto de qualidade ao longo do tempo. Troca insumo, vem insumo e o produto continue com qualidade. Isso é muito importante. É difícil, não é o papel do varejo fazer. O processo todo de desenvolvimento é um processo que ele precisa ser controlado por pessoas que conhecem de embalagem, que conhecem. Existe um briefing de produto que é feito, tem uma série de etapas. Você tem uma ideia, Sérgio? São mais de 50 microetapas que a gente tem no processo de um produto. Poxa vida. Sabe o que você está falando? Eu estou lembrando que tinham produtos que, quando começou a ter marca própria, tinha que fazer um serviço, um trabalho no ponto de venda de produto, até com degustação, com muita coisa, para ele ir se firmando. Né? Essa é a gestão. Isso está incluso na gestão, né? Essa degustação. Depois de lançado, exato. Tem o antes, o durante e o depois. O antes, o que é o antes? É eu saber a minha arquitetura de marca, quantas marcas eu vou ter, qual o posicionamento. Pega um pouquinho o volume dele. Para mim, ergue o Antônio um pouquinho para mim. Vai falando, Sá. Tá. Então, legal. Pois não, vamos lá. Arquitetura de marcas, quantas marcas eu vou ter, com que posicionamento, em quais categorias que ela vai abranger. Depois estamos falando aqui de escolher as categorias certas, de estruturar todo o trabalho de marcas próprias. Aí depois entra no próprio desenvolvimento, que tem essas mais de 50 microetapas aí, de fazer um briefing, ver o fornecedor, avaliar a qualidade, audita a fábrica dele. Então, tem muitas etapas. Depois de lançado, você continua acompanhando a qualidade do produto, reclamações em saque, a gestão comercial, o que vendeu, o que não vendeu, a margem. Então, é um processo robusto, né, que precisa ter estrutura. Então, você perguntou o que a gente faz junto com o nosso cliente, empoderando o nosso cliente, tudo isso. A gente tem uma plataforma que conecta aos varejistas, são hoje mais de 250 varejos no Brasil, dos diversos setores, que se conectam a mais de 3 mil indústrias. Tá? E aí, nessa jornada, a gente acompanha de ponta a ponta. A gente tem um laboratório, a gente fica na Paulista, aqui tem um laboratório lá completo. Todo o produto lançado a gente acompanha se tem qualidade, como é que está, isso a vida toda dele. Então, não é simplesmente, olha, achei um fornecedor, o cara é meu amigo, né, como um churrasco com ele, então, está aqui um rótulo, já tem o produto, está pronto, é só vender. Isso não é... A gente respeita muito, mas marca própria é muito mais... Na qualidade que tem que ser, né, com profissionalismo, é muito mais que isso. Se a gente quiser chegar num patamar europeu aí, de grandes redes, é dessa forma que a gente acredita. Tá? Então, como você disse, quais são esses desafios? E, sem dúvida nenhuma, vencido esses desafios, ou pelo menos na sua... Aí é que estão as oportunidades que foram surgindo depois de vencer esse desafio. Né? Muito bom, muito bacana. Estou muito feliz com essa sua explicação de tudo isso de marca própria. Acho que o público também que está nos assistindo deve estar satisfeito com isso. Agora eu vou cutucar um pouquinho no seu pé, e como eu sei que você é assíduo frequentador da NRF, né? Eu não vou nem falar o nome todo em inglês, porque o meu inglês é bem macarrônico, então não dá, né? O National Retired Federation, aquela coisa toda. Eu queria que você... Big Show, né, que tem lá. Eu sei que tem um número de palestras muito grande, que não sei quantas palestras que tem, todo mundo. Eu sei porque tem alguns parceiros nossos, amigos do coração também, que vão lá todo ano, Chico, Alvarez e tudo mais, né? O Clilson, que esteve aqui também, que foi aluno na FAAP, não é do teu tempo, mas ele te conhece. O Dio Casella também te conhece, eu vou falar com o Dio também vai vir aqui, e estão lá sempre nessa feira, e eu sei que você... Acompanhei as suas mensagens no Face, que você disse que você esteve lá. Eu queria que você falasse rapidamente um pouquinho dessa grande feira de Nova York, lá, a NRF, por favor. Claro. A feira...
Olha, virou a maior feira brasileira fora do Brasil, né? Os brasileiros vão lá para se Diz que é o encontrar. maior volume que tem, como é que fala? Não é caravana que eu quero dizer, as É, representativas. É, exatamente. Eu acho que só pede para os é o maior americanos, número que tem é de brasileiros lá, né? Que você falou, a feira né? de. Só pede para os É, americanos, mas está ali pertinho, viu? Mas assim, o é. que que é interessante ali? São palestras, né, onde a gente bebe na fonte, porque a gente ouve os executivos falando dos seus temas lá, né? Por exemplo, vai o presidente do Walmart, da Target, tantas outras. Inclusive, o tema de marcas próprias é um tema que ele sempre fala, impressionante, tá? Tá sempre. Mas, enfim, palestras é interessante, ver as tecnologias que estão surgindo para o varejo. Mas aí, como você está lá, tem muita. Você acaba tendo um network interessante, porque é muito brasileiro. E tem sempre as delegações, e eu vou pela delegação sempre da FGV, onde eu sou professor, e a gente tem 2 dias ali de visita à técnica e loja. Então, é interessante. Tem uma loja que a gente vai da Petco, na Union Square, maravilhosa. Aquela loja é um espetáculo. Você falou de. No último podcast aqui, nós apresentamos. É que tem 2.000 metros quadrados. O Exato, Cristo mostrou que ele visitou também, né? Ele estava na delegação dos exato, brasileiros. exato. Lindo, 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 bacana. É essa mesmo. Então, assim, a gente visita diversas lojas, né? Faz uma visita técnica bem interessante. Então, é isso. Acho que todo mês, congelante mês de janeiro, estamos lá para aprender um pouco mais, trocar ideias e ver o que tem de novo, né? E de lá você se estendeu um pouquinho, foi para o mundo árabe também? Então, nesse ano, assim, já acabei fazendo, por N motivos, várias viagens, né? Eu tive na China, onde eu fui visitar muitas indústrias PET. Fui visitar muitas indústrias A PET gente lá. sabe que é muito forte na China, né? O PET, né? Exato, exato. De alimentos, de acessórios. Visitei as fábricas, assim, a um nível incrível. Porque a gente faz na nossa empresa, a gente importa também, tá? Para os nossos clientes, tá? E a gente, de lá, eu aproveitei e fui conhecer um pouco do varejo lá no Catar, que é bem interessante, visitar os souks, né, que eles chamam, que são os mercados antigos. Depois passei também em Marrocos, que é outro varejo bem interessante, que tem uma influência Aonde? francesa. Aonde que Marrocos, esse. Marrocos. Marrocos. É, uma influência francesa muito grande, né, das redes francesas. Tem uma presença no Carrefour, mas é uma franquia que tem lá, mas tem uma Marjane que é nacional. Aí também tive. E aí, como eu falei, agora mais recente, fui para Amsterdã, Amsterdã. onde a gente sempre. Lá é a maior feira de marcas próprias do mundo, que se chama PLMA, né? Nessa feira, pra você ter uma ideia, você certamente conhece a APAS, né, aquela feira de supermercado. Sem dúvida, sem dúvida. Nessa feira PLMA tem 4 vezes mais indústrias do que a APAS. É um negócio surreal, o Você sabe tamanho que da feira. hoje a APAS é a maior feira do Brasil, maior do que a própria Abras, né? A de São Paulo Sim, tem muito mais representatividade. Eu conheço desde o tempo de Abras, participei em Abras, Rio de Janeiro, pela Cargill, por onde eu trabalhei em vários lugares, mas eu sei que a APAS está ali, lá em São Paulo, está na Lapa, lá em cima, né? Tem a sede dela, né? Na é Pio isso 11, né? aí. Bem no alto. A APAS, eu sei. Legal, legal. Pois E é, mas é aí, bacana. É. então foi essa imersão lá em Amsterdã, a gente visita muitas lojas, a gente é recebido por gestores nas lojas. E em Londres a gente foi na sede da Tesco, que é o maior varejista inglês. Impressionante, eu acho que 27% de mercado, se não me engano. Puxa vida, Tivemos uma aula lá com o gestor estratégico de marcas próprias dos caras. que Foi, maravilha, foi que incrível. bacana. Tá bom. Bom, eu, para falar para você aqui, a gente falar um pouco da MIT, que a MIT faz, eu acho que você já falou bastante, e realmente me impressiona bastante essa sua gestão, acima de tudo, como você colocou. Agora, e o que mais que a gente. Bom, eu não vou nem te perguntar o que a gente espera no futuro com relação à marca própria. Acho que é crescimento constante. Acredito eu que é crescimento constante. Né? A cada dia se aceita um pouco mais essa ideia de marcas próprias, é isso mesmo? A gente tem um fenômeno, pode chamar de uma tempestade perfeita para o bem, né? Porque você tem o empresário brasileiro, do varejista, muito disposto, entendendo de forma mais estratégica. Eu conversava com os empresários há 10, 15 anos atrás,
mestre. E aí eles falavam para mim, tem que ser aquele produto baratinho. Hoje, a primeira coisa que eu ouço é, tem que ter qualidade. Tem que Ótimo. ter qualidade. Ou seja, ele sabe que a qualidade, a gente não engana o consumidor. Tem que ter qualidade, o consumidor voltar a comprar, fidelizar a marca. Então, a cabeça do empresário mudou, ele entendeu que ele pode construir um equity para ele. Tá? Segunda coisa, as indústrias estão capazes, o Brasil tem um parque fabril incrível, então a gente tem muito potencial de crescer as indústrias, e o consumidor ele topa, porque para o consumidor não existe marca própria, existe marca. Então, se ele foi no mercado, viu aquela marca, gostou, comprou, volta a comprar, então você vai ensinando ele que ele pode contar com aquela marca que vai ser o Vai diferencial. fidelizando, na verdade, né? Vai fidelizando, na verdade. Exatamente. Legal. Você Então, sabe que... perfeito. Legal. Você sabe que a gente está falando aqui, né? Eu ia acrescentar, eu ia pedir para você. Eu fui dar uma pesquisada no. Claro que eu fui ler alguma coisa para mim aqui não ficar alheio ao que você está falando, não pode. Aí eu tive uma surpresa grande. Eu procurando lá, encontrei um artigo falando do que estava de marcas próprias na PET e tal, de uma revista, e ainda colhi o dono da revista, é um cara que trabalhou comigo, da Negócios PET. Aí eu li o artigo, eu falei, puta, que bacana, é isso mesmo, falando do número de pet no Brasil, quanto tem, eu tinha falado aqui, 150 milhões de 150 milhões de animais, gato, peixe, papapá, e fui tocando, falando da participação, quanto que foi, 2023, 68 bilhões e tal. Aí eu fui vendo, falei, pô, um negócio bastante interessante, vou conversar bastante disso aqui com meu amigo Sá, né? Aí, quando eu vejo no final da entrevista, da que eu estava lendo, Antônio Sá é cofundador da... Eu falei, mas eu Sá que escreveu tudo isso aqui. Eu fiquei surpreso, fiquei contente, passei o artigo aqui, li um pouco mais, então a gente está chegando no final, eu queria que você falasse do mercado pet, aonde que tem marca própria, que eu sei que você vai mencionar algumas aí, né? Você falou da Pets e de outras. Se puder falar mais alguma coisinha, eu ia ficar muito satisfeito. Mas li esse artigo, pô, quando chegou no final, eu vibrei. Falei, pô, mas é do site. Eu estava vendo que tinha muita coisa próxima do papo, do que eu falei, de pesquisa de você. Aí, enquanto assinaram o artigo por você, fiquei muito feliz, viu? Sem dúvida. Desculpa. Não, tem as pet shops, tem uma franquia até que é forte aí em Santos, que é fugiu o nome agora, Petland, que tem as suas marcas próprias, tem a Pet Love, que tem marcas próprias, e tem agora a Pets Ecobase, né, que agora foi aprovada, inclusive, Eles fundiram, né? Estão juntos lá, né? Meio juntos. A Petland aqui no Brasil, a Petland é americana, ela tem franquia aqui no Brasil, né? Exatamente. Tem um franqueador master, né? E ela tem aqui tem lojas, inclusive, também, tá? Isso, um acordo. Os donos estão aqui, mas tem um acordo com name rights lá, né? Mas, então, a Pets é nosso cliente, então, é um trabalho que a gente viu com muito cuidado, né? A gente entende, existe uma relação afetiva dos donos de cachorro, então, é o filho, né? Então, esse cuidado tem que ser transmitido no produto, que leva a sua marca também, né? Vários produtos têm a marca Pets. Então, um trabalho muito legal. Essas são as principais, né? E fora isso, os distribuidores que estão fazendo também as suas marcas, tá? Que a gente já viu aí, falou há pouco, que tem um protagonismo muito grande. Então, o que a gente pode esperar? Quanto mais essas redes crescem, tem 20 lojas, 30, 40, chega no momento que o volume, que é um ponto importante para a marca própria, permite que eles comecem a ter marcas próprias de diversas categorias, tá? E fidelizem com a sua marca, tá? Eu conheço a história da PET antes de ter o PETS, né, do Sérgio Zimmermann, que começou lá na Marginal, PET Centro Marginal. Eu, inclusive, era uma que tinha até uma sala para treinamento. Eu fiz, acho que a primeira palestra de lá dessa loja foi eu quem fiz. Eu que fiz a primeira palestra. Tem um fotógrafo meu conhecido que trabalhou lá há muito tempo, um argentino, o Lionel. Eu já levei ele. Você foi ao prêmio, né? Você foi a um evento meu, né? No Villa Country, eu me lembro. Até minha família lembrou que você foi lá, me prestigiou. Belo prêmio. Fiz 10 anos. E um ano eu dei um pedaço, uma parte lá para o Lionel botar
as fotos dele lá, que ele é um expert nisso e tudo mais, né? Muito legal. Mas, então, eu sou apaixonado por pet, até porque a minha sobrevivência durante muito tempo foi em cima disso, e por isso é que me motivou bastante em fazer esse podcast, e eu, se Deus quiser, quero continuar trazendo pessoas. A gente vai chamar você numa outra oportunidade para falar de outras coisas também, não pensa que vai ficar só nessa não, viu? Eu sei que você... à disposição, o convite seu é irrecusável. Não, eu sei disso. Você que é um cara maravilhoso, meu amigo, tudo mais. Então, eu gostaria que a gente vai chegando ao final, você acrescentasse mais alguma coisa. Você falou dos pets aí. Tem a Z-Dog também, você falou? É Z? É isso? Z-Dog, que é do grupo, né? Pets, né? É do grupo, né? E empresas ligadas com Melissa, MTV, Nubank, um monte de coisa. Está num artigo seu, você está falando alguma coisa disso também, que tem, né? É ligação, mas muito legal. Eu sou apaixonado por isso, e marca própria, então, até por consideração a você, pelo excelente profissional que você é, a gente vai lendo mais, vai aprendendo mais e divulgando mais sobre isso, né? Em todos os eventos que eu tiver aqui, todas as oportunidades, nós vamos citar novamente marca própria. Por favor, procure Antônio Sá. É um tema que, antes que as pessoas comecem a fazer, elas têm que buscar informação, para não fazer... Pior do que não fazer é começar a fazer sem informação, fazer errado. Isso. O custo é muito alto. Então, e ter humildade de procurar informação, isso que é importante. Não querer ser o dono do teu nariz empinado, não vou precisar, eu sou capaz. Não é capaz, a especialidade é tua, e tua, como deve ter outras pessoas querendo desenvolver, mas eu sei que você é o master nisso daí, sem dúvida nenhuma. Né? Estamos aprendendo todo dia. Mas, assim, vale dizer que a gente se sente, por essa necessidade, se sente muito na obrigação de falar sobre isso, por isso que um convite como esse é super interessante. A gente fala em eventos sobre o tema. Então, se alguém tiver interesse, pode me procurar nas redes sociais, entrar no meu LinkedIn lá, Antônio Sá, pode me procurar lá, conecta comigo, busca informação, conhece a estrutura, né? Você tem um varejo, conhece a nossa estrutura lá na MIT, aqui na Paulista, em São Paulo. Mas a gente tem um evento que a gente faz, você já está convidado, viu, mestre? Dia 26 e 27 de agosto agora. É um evento, a maior feira de marcas próprias do Brasil. A gente realiza junto com a Francal, lá no Expo Center Norte. Então, ganhou tração, as lideranças do Brasil lá, estarão lá, do varejo e da indústria, 26 e 27 de agosto. Se chama PL, de Private Label Connection. PL Connection. De Private Label, ok. Francal é que está... Eu fui na Francal e eu tive em alguns eventos da Francal, inclusive no Sul, há muitos anos. Meu sogro fabricou sapato, a história da Francal vem disso aí, né? Sim. Uma vez estive com ele em Novo Hamburgo, nós fomos para uma feira, e o Marcos Vinícius Pratini de Moraes, a primeira vez que ele foi ministro, novo de tudo, me lembro que ele visitou a feira, depois foi ministro novamente mais tarde, e eu tive na Francal também em Franca, quando ela começou a história da Francal, eu visitei lá, estou te falando isso há 30, sei lá quantos anos atrás, né? Então, Sá, da nossa parte aqui, mais alguma coisa para acrescentar? Não, acho que é isso aí, fica o convite aí de acessar minhas redes sociais, pode ser no Instagram, antoniosap.office, né? Se for por aqui, a gente encaminha mais rapidamente ainda. Pode entrar em contato comigo também, que eu mando logo lá. Vai lá no LinkedIn, está tudo certo, tá? Está tudo certo. Então, eu queria, de coração, agradecer muito a sua participação. Tenho certeza que foi de bastante sucesso tudo isso. E, meus amigos, voltando a dizer, gostaram? Comente. Critique, que para nós é importante. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque vai melhorando aqui o nosso podcast e nós temos muita coisa para apresentar. A propósito, eu falei no início, vou repetir, nós íamos fazer para a semana que vem, mas ficou para o dia 18, eu vou ter sobre comida natural aqui, uma pessoa de Bauru que tem franqueados lá, é o franqueador lá, ele fabrica, tem uma moça daqui da Baixada, e eu vou trazer outros assuntos sempre ligados ao mercado pet, que eu estou procurando um monte de coisa. Tem um amigo que está na França, né? Eu vou trazer, vai fazer uma conexão com ele, ele vai falar de lá. Ele tem o Catapet, perdeu o cachorrinho, eles vão buscar. Tem muita coisa do mercado pet e eu estou correndo atrás. Os meus amigos estão me prestigiando, assim como o Sá. Então, eu queria também, mais uma vez, agradecer a você, Sá, e a todos os nossos
Não, web espectadores. Eu preciso corrigir que eu vou aprender. No web espectadores, né? E o nosso muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser, no dia 11. Tudo bem. Uma boa noite.